Quando nós falamos sobre colorimetria, existem vários pontos que são super importantes quando você vai construir qualquer cor, neutralizar qualquer cor e fazer qualquer tipo de procedimento. E hoje eu tenho um assunto que é para mim um dos mais polêmicos, um dos mais importantes quando a gente vai falar sobre cor, que é fundo de clareamento. Mas antes de falar tudo sobre esse assunto hoje, vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você sabe que precisam saber mais sobre colorimetria e também não esquece de deixar para mim um comentário falando sobre quais assuntos dentro da colorimetria você ainda tem muitas dúvidas, porque são esses comentários que vão fazer a gente gravar os próximos vídeos e eu quero gravar um especialmente para você. Agora vamos falar sobre esse assunto que é, na minha opinião, um dos que mais geram dúvidas, conflitos, nos deixam inseguros e, por consequência, acabam fazendo com que a gente não consiga atingir os melhores resultados quando o assunto é cor. Fundo de clareamento é sempre uma grande dúvida na cabeça da grande maioria dos profissionais. Com certeza ele também deve ser uma dificuldade para você que está aqui hoje comigo. Então agora a gente vai falar sobre pontos importantes e mais do que isso, eu quero fazer você entender o que é exatamente esse fundo de clareamento, o que ele pode interferir no teu trabalho e também como ele pode te ajudar a atingir sempre os melhores resultados da cor. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é o tão famoso fundo de clareamento, de onde vêm essas cores, por que o fundo de clareamento é, às vezes, a pedra no nosso sapato que faz com que a gente não consiga atingir a cor ideal ou a cor que a gente gostaria. Primeira coisa, então, é entender de onde vem esse fundo. Por que se chama fundo de clareamento? Você já deve ter assistido, talvez aqui no canal, ou em algum outro momento, você deve ter ouvido falar sobre as melaninas, que são então os pigmentos que dão a cor para os cabelos naturais. As melaninas possuem a revelação das suas cores. Nós temos elas divididas em dois grupos distintos, eumelaninas e feomelaninas. E é o clareamento dessas melaninas que vão revelar o famoso, então, fundo de clareamento. Por isso que sempre que você visualizar um cabelo que está sendo descolorido ou que está sendo clareado, seja por descoloração ou seja também num processo químico de clareamento através do uso da coloração, você vai perceber que existe uma cor que começa a ser revelada e essas cores sempre são cores quentes. Você já percebeu isso? Se você não percebeu, comece a perceber como sempre, toda vez que você mexer na cor do cabelo, você vai sempre enxergar cores quentes. Geralmente essas cores saem do vermelho, passam pelo laranja ou pelo cobre, que eu gosto de falar porque é cor de cabelo, até chegar no dourado. Então sempre essas serão as cores que a gente vai ver revelando no fundo de clareamento, porque todas as melaninas, sejam elas eumelaninas ou feomelaninas, são compostas então por esse fundo de pigmento, por essa cor que aparece aí no momento em que você clareia um cabelo. Bom, agora que você já entendeu por que isso acontece, nós precisamos entender como age, por que esse clareamento ele não é o mesmo. E aí eu fiz para você aqui uma escala, uma tabela, e baseada nessa tabela você vai já conseguir eliminar com certeza alguns dos seus problemas e algumas dessas dificuldades que você tem aí na hora já de colorir um cabelo. Porque eu acho que é muito importante quando você domina o assunto, principalmente falando sobre fundo de clareamento, porque no momento em que você vai realizar um processo químico, seja uma coloração, seja uma tonalização de mechas, você já tem ferramentas que vão fazer você atingir aquela cor que você quer e não ficar aí vulnerável ao resultado que o cabelo vai te apresentar sem ter um controle sobre essa cor. Então vamos pensar aqui, primeiro dentro dessa escala, para cada cor de cabelo, vai haver um fundo de clareamento relativo àquela cor. Sempre vai ser assim. Sempre que você trabalhar no preto, no castanho escuro, no castanho médio, enfim, em todas as cores naturais, para cada uma delas vai haver um fundo de clareamento. E eu vou mostrar para você como isso é real. Uma dica que eu vou dar para você, um exercício na verdade, que eu vou dar para você fazer hoje, é você pegar uma mechinha de cabelo,
Pega qualquer mechinha de cabelo que você tenha aí guardado na sua gaveta, uma cliente que você cortou. Eu sempre uso esse tipo de ferramenta para estudar. Então, vou te dar essa dica hoje. Faz esse exercício que você vai entender muito sobre fundo de clareamento. Você vai pegar essa mechinha, identifica qual é a cor natural desse cabelo, aplica um descolorante e vai controlando segundo a segundo o que vai acontecendo nesse cabelo. E você vai perceber que é essa escala de clareamento que você vai identificar nesse cabelo que você está descolorindo. Então, para cada cor, você vai começar a identificar esse fundo que vai sendo revelado. O que a gente precisa entender é que quando eu vou descolorindo o cabelo, essa é a escala natural que vai acontecendo. Então, esse clareamento ele vai passando degrau por degrau, mudando da cor mais escura até chegar na cor mais clara. Então, para cada uma dessas cores, eu vou demonstrar aqui para você. Quero que você observe bem atentamente como eu vou tendo esse clareamento. Então, olha só, saindo do preto, passando pelo castanho escuro, castanho médio, castanho claro, loiro escuro, loiro médio, loiro claro, loiro extra claro, até chegar no 10. A gente vai vendo, revelando aqui no seu fundo de clareamento a cor relativa. Então, pensa lá comigo, olha. Quando eu pego e começo a descolorir um cabelo preto natural, eu vou vendo esse fundo de clareamento aparecendo, aquele vermelho bem escuro, profundo, sabe? Aquele vermelho assim, quase que indo para um marrom fechado. Então, é a primeira cor que a gente vai vendo. Então, quando esse cabelo vai passando pelo clareamento, ele vai ficando, esse vermelho profundo, ele vai ficando um vermelho mais vivo. Então, ele vai ficando um vermelho mais intenso. E aí, quando eu chego lá no castanho escuro, ele já está no fundo de clareamento, então, vermelho. Quando ele vai clareando, ele vai passando de um vermelho puro, esse vermelho ele vai perdendo um pouco da sua força e ele vai se tornando um vermelho cobre. Tem maior intensidade de vermelho e um pouco menos de cobre. Continuando esse clareamento, esse vermelho cobre, ele se torna um cobre vermelho. Parece a mesma coisa, mas não é. A primeira cor, ela é sempre a cor que está em maior intensidade. Então, de vermelho cobre, essa cor vai se tornar um cobre vermelho, com um reflexo vermelho. E aí, essa escala vai descendo e esse clareamento vai fazendo revelar cada vez menos a incidência do vermelho, depois vai perdendo a força o cobre, até que a gente chega lá no final, quando eu chego lá no loiro extra claro e no loiro extra claríssimo, que é a cor mais clara que você vai conseguir atingir, você vai ter lá então um dourado mais suave. Agora, só para você entender um pouquinho do quanto esse assunto ele pode interferir no seu resultado, existem vários momentos em que você vai se deparar com situações em que o fundo de clareamento está te atrapalhando ou ele pode estar te ajudando. Vamos falar de dois casos específicos? Vamos falar primeiro daquele caso que o fundo de clareamento vai ser um problema. Se você tentar fazer um loiro super claro, super platinado e você quer que esse loiro revele, por exemplo, uma cor um pouco mais acinzentada. Essa é uma cor bastante difícil da gente chegar, sabe por quê? Porque normalmente a gente acaba não chegando na altura de 10, nós chegamos no 9 e às vezes para esse clareamento, e aí a gente tem como fundo de clareamento apenas o dourado. Eu acabo tendo uma força muito grande desse pigmento, dessa melanina, e aí quando eu entro com a coloração acinzentada, esse pigmento se soma com o fundo de clareamento e eu acabo não revelando o cinza, mas esse cabelo tem a grande possibilidade de ficar meio esverdeado, de ficar levemente mate. Por quê? Porque quando eu somo, isso é fundamento de colorimetria, se você ainda não assistiu um vídeo aqui no canal, muito provavelmente tem vídeo aí falando sobre falando sobre cores primárias, e esse é o assunto que a gente fala lá em cores primárias. Então, se você somar o dourado com o cinza, eu vou ter uma cor secundária, que é a cor verde, que é a cor mate nos cabelos. Então, esse seria um exemplo daquele tipo de problema que o fundo de clareamento é aí para mim uma situação que eu preciso ultrapassar, que eu preciso driblar. Para aproveitar esse vídeo e já te dar uma dica importante, o que eu posso te dizer é o seguinte: antes de você pensar nessa cor que você quer ver revelada,
pensa na cor que neutraliza esse amarelo. E aí você pode unir as duas cores. Então você vai usar uma cor para neutralizar e uma cor para ser revelada. E a união dessas duas cores vai fazer isso. Vai neutralizar o fundo de clareamento e vai revelar a cor que você gostaria de ver aí no cabelo da sua cliente. Eu te dei um exemplo, então, de um cabelo que seria um problema o fundo de clareamento. Agora, eu posso te dar um exemplo de uma situação em que o fundo de clareamento pode ser usado por você para valorizar e para facilitar o seu trabalho. Quer ver só? Quando a gente vai fazer uma morena iluminada, às vezes a gente acaba clareando demais esse cabelo. E aí você tem aí uma situação onde esse fundo acaba ficando muito claro e você não consegue fazer com que a cor se fixe ou que ela dure por muito tempo, porque vai haver um desbotamento muito acentuado. Então, nesse caso, o que você pode fazer é usar o fundo de clareamento a seu favor, você chegar nesse fundo de clareamento da cor que você escolheu para fazer essa morena iluminada e aí você vai ter sustentação, porque esse fundo vai fazer com que a cor segure por mais tempo e que ela fique também mais vibrante. Normalmente as morenas iluminadas, a gente precisa chegar com elas numa altura de 7, 8 no máximo. Quando você chegou então na altura de 7, eu tenho aqui ó, um dourado ainda com reflexo cobre, ou quando eu chego num dourado bem intenso, ou seja, naquele amarelo que eu vejo com muita intensidade. Essas seriam as duas cores que, na minha opinião, são coringas para você construir qualquer uma das cores para as morenas iluminadas que estão super em alta. Então aqui eu já te dei duas situações e também já te dei duas dicas importantes para você atingir dois resultados completamente diferentes. Como você já deve ter percebido, o fundo de clareamento é um assunto que precisa ser dominado muito pela gente. Se você é profissional cabeleireiro ou quer se tornar um profissional cabeleireiro, falar sobre colorimetria é um daqueles assuntos que não dá para ficar sem. É a mesma coisa que você ir para a escola e não saber ler. Vai ser muito mais difícil você atingir qualquer resultado, resolver qualquer problema, ler um livro, qualquer coisa que você vai fazer. Então, colorimetria é sim esse assunto que precisa ser dominado por você. E quando eu falo sobre colorimetria, eu não posso esquecer de um dos assuntos mais importantes nesse tema, que é exatamente o fundo de clareamento. Vou pedir para você deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha a esse respeito. Quem sabe a gente vai fazer um próximo vídeo falando exatamente sobre essa dificuldade que você tem. E aproveitando, vou pedir mais uma vez para você não deixar de se inscrever aqui no meu canal, porque toda semana eu tenho um vídeo exclusivo para você.